Olá, alunos! Iremos finalizar a disciplina Metodologia para a Pesquisa em Educação. Então, nessa aula, faremos um resumo dos temas que foram abordados no decorrer das semanas anteriores. Dessa forma, você também pode realizar uma revisão do que foi tratado, se existem algumas dúvidas ainda que podem ser sanadas ainda nos fóruns dessa semana. Então, a disciplina começou discutindo o que é pesquisa. Então, nós falamos da importância do ser humano questionar determinadas coisas, que a pesquisa, ela surge a partir de uma pergunta, a partir de um problema que se pretende resolver. Então, a pesquisa científica, ela trabalha com a observação, com o questionamento, e para responder esse questionamento, para responder um problema que foi colocado, nós utilizamos de uma determinada metodologia de pesquisa, que é o título dessa disciplina. Então, que procedimentos, que métodos, que técnicas que eu preciso utilizar para desenvolver uma pesquisa acadêmica e sair do senso comum, por exemplo, né? O que diferencia o senso comum de um conhecimento científico? O rigor com que esse conhecimento foi produzido e também testado e também validado. Então, nós conversamos sobre os tópicos que compõem uma pesquisa acadêmica. Nós falamos sobre tema, problema, a seleção de fontes e referenciais bibliográficos, a delimitação dos objetivos, qual pode ser o campo de estudo, ou os objetos, ou os sujeitos que irão participar dessa pesquisa, que metodologia que eu vou utilizar tanto para coletar os dados, como também para analisar esses dados. E depois, a partir da análise desses dados, as conclusões que eu cheguei e que respondem à minha questão de pesquisa. Então, para cada um desses temas, nós dedicamos semanas de estudo. Quando nós falamos sobre tema e problema, nós conversamos sobre ser um tema adequado, ser um tema de relevância para a pesquisa, sobre a complexidade, então, em que momento, em que grau da minha formação eu estou desenvolvendo essa pesquisa e eu dou conta de resolver essa pesquisa, né? Eu exemplifiquei, eu falei de um TCC, de um trabalho de mestrado, de uma pesquisa de doutorado. Existem diferenças, né, de complexidade no desenvolvimento. Nós falamos também sobre a pertinência, né? Esse problema, ele é pertinente para esse tema que eu estou me propondo a discutir, a debater e a estudar? E conversamos sobre o tempo que o pesquisador precisa para desenvolver essa pesquisa. Nós falamos, né, que num projeto de pesquisa se organiza um cronograma. Quanto tempo, os meses que serão necessários para o desenvolvimento da pesquisa, os recursos necessários, né? Eu vou precisar de algum equipamento, eu vou precisar entrevistar pessoas que estão distantes geograficamente, então eu vou analisar essas questões para propor a pesquisa. Depois nós falamos sobre a importância das fontes e referenciais. Nós não desenvolvemos uma pesquisa de forma aleatória, né? Nós buscamos outras pesquisas que também já foram realizadas, nós buscamos o que já foi produzido sobre o assunto, que perguntas já foram respondidas, que perguntas que até mesmo ainda não foram realizadas, né? Então eu faço um levantamento, eu vou buscar o que outros trabalhos trazem a respeito do assunto. E também essas fontes, esses referenciais, me ajudam na escrita do trabalho, me ajudam na análise dos dados. E sobre esse assunto, nós falamos, além, né, dessas questões enquanto seleção e organização dessas fontes, nós falamos da importância de fontes clássicas e fontes atuais. Então, que teorias já existem, que pesquisas mais recentes sobre o assunto, porque às vezes os dados mudam, né? Quando nós vamos falar de uma
determinada quantidade da população, esses dados podem mudar de ano para ano, a cada tempo. Então, fontes mais atuais de pesquisa. E nós falamos sobre a importância de citar essas fontes, né? E seguir regras e normas de citação, como, por exemplo, a ABNT. Então, como que eu cito, como que eu trago um referencial, o cuidado que eu tenho que ter para que isso não configure um plágio. Então, nós conversamos a respeito desses assuntos. Depois nós falamos sobre os objetivos. Então, os objetivos, eles mostram o que eu pretendo alcançar com essa pesquisa. Qual será a finalidade, quais serão as metas dessa pesquisa. E também ele vai direcionar, né, o caminho da minha pesquisa. Então, às vezes eu tenho uma pergunta muito ampla e ao pensar um pouquinho sobre o objetivo, eu falo, nossa, minha pergunta está muito ampla, eu preciso delimitar o foco da minha pesquisa, eu preciso entender melhor a especificidade do problema que eu pretendo investigar. Então, os objetivos da pesquisa contribuem para esse pensamento, para essa reflexão. Depois nós conversamos sobre metodologia de pesquisa, né? Como que eu vou desenvolver a pesquisa, como que eu vou coletar esse dado, como que eu vou analisar esse dado. Então, existem instrumentos próprios para coletar dados, existem formas próprias para analisar esse dado. Então, eu tenho o dado de uma entrevista, por exemplo, né? Então, eu utilizei como instrumento a entrevista. Como que eu analiso as falas das pessoas que foram entrevistadas? Muitas vezes uma análise do discurso é o que melhor se encaixa nessa análise. Então, nós conversamos, né, sobre o campo de estudo, então o que eu vou estudar, são objetos, são sujeitos, são documentos, como que eu coleto esses dados, que caminhos o estudo vai seguir. Se trata de uma abordagem qualitativa ou quantitativa, e daí é muito importante porque os dados de abordagem qualitativa se apresentam de uma maneira, os dados de abordagem quantitativa nós apresentamos de uma outra forma, e a análise também é diferente dependendo da abordagem. E por fim, né, o tratamento desses dados, né, a descrição, a apresentação desses dados aí em formato de análise. E aí nós dedicamos também algumas aulas para discussão sobre análise dos dados. Então eu vou realizar uma análise estatística, eu vou realizar uma análise com uma abordagem mais qualitativa, mas aí eu tenho que exemplificar aquilo que eu estou analisando, eu preciso mostrar que a minha análise ela é oriunda de um dado. Como que eu apresento isso? Então, nós conversamos sobre a organização dos dados, a apresentação, como que eu analiso, se esses dados irão confirmar ou negar a hipótese, que os referenciais de pesquisa, né, que as referências bibliográficas podem me ajudar muito na análise desses dados, eu posso fazer comparações com outros dados, eu posso trazer estudos, né, de outros pesquisadores que mostram que aquele dado ele também já foi encontrado em outros estudos e como que esses dados respondem o problema de pesquisa e se esses são dados que são confiáveis a ponto de eu poder generalizar para outras situações, para outros eventos que acontecem. Quando eu tenho uma amostra, se esse dado ele pode se aplicar à população como um todo. Então, eu faço essa análise a respeito dos dados. E aí, depois que é feita a análise, né? A partir dessa discussão, dessa análise desses dados, eu vou retirar as conclusões ou as considerações da pesquisa. Então, em uma determinada aula, nós falamos sobre isso, que nós concluímos coisas a partir dos dados e essa conclusão, ela retoma a pergunta de pesquisa, ela retoma a hipótese, ela retoma os objetivos e ela tenta apresentar, né, o que esse trabalho produziu em termos de novos conhecimentos, em termos de novos saberes para a área em que ele se insere, para a área de pesquisa. Bom, só isso é suficiente, né? Não, né? Como que a população que não participa
de pesquisas acadêmicas, né, que não faz parte aí de pesquisadores da área, como que a população pode ter acesso a essa pesquisa, né? Então eu tenho que pensar em formas também de divulgar os meus dados, não só na comunidade científica, quando eu faço uma publicação numa revista científica, como também em locais que divulgam os resultados da ciência. E nós estamos vivenciando um momento muito importante para pensarmos a importância da divulgação do conhecimento científico, né? O quanto que é importante quando nós temos um esclarecimento, por exemplo, a respeito de infecções virais, a respeito do uso de vacinas, a respeito de processos, de produtos, de recursos, de metodologias que são eficientes na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, quando nós produzimos um dado significativo que mostra que aquele dado pode trazer uma melhoria para um determinado assunto ou até mesmo uma melhoria para a população como um todo, eu preciso divulgar de uma forma acessível. E a divulgação científica, ela traz uma linguagem mais simples para o público leigo, né? Quando eu crio um aplicativo, esse aplicativo pode ajudar, por exemplo, na leitura e na escrita dos estudantes. Por que não divulgar isso para que as escolas utilizem, para que os professores conheçam e utilizem? Ou esse aplicativo, ele foi produzido a partir de um financiamento e ele é de uma empresa. E a empresa, a partir de então, irá vender esse aplicativo. Então, em nenhum momento, nós deixamos de lado as discussões éticas relacionadas à pesquisa e os cuidados que nós precisamos ter, né, com as pesquisas. Então, essas questões, elas fazem parte do universo dos pesquisadores, fazem parte das pessoas que desenvolvem pesquisas e produzem determinados conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina e que vocês utilizem esses conhecimentos para mais reflexões e aprendizagens sobre o assunto.